Educando seu bolso. Ei, Rodrigo, bem-vindo ao podcast do Educando Seu Bolso. A gente vai conduzir aqui essa entrevista porque hoje o assunto é sobre milhas, né, galera? E aí a gente vai começar aqui com a apresentação do Rodrigo. Vou pedir para que você se apresente um pouquinho para o nosso público, né? Conte um pouquinho da sua trajetória, para a gente começar com as dúvidas, né, dos nossos leitores, as principais dúvidas que as pessoas têm a respeito desse tema. Tá bom, sou Rodrigo Góes, engenheiro mecânico de formação, casado com duas filhas e comecei no mundo das milhas em 2011, onde naquela época eu já era uma pessoa fissurada por viagens, eu já era um nerd caçador de promoções, porém até então eu ainda não conhecia sobre o mundo das milhas, até que numa viagem para Florianópolis, eu estava viajando com três amigos meus e o Arthur, eu brinco que foi o anjo na minha vida, foi quem me apresentou sobre o mundo das milhas e desde então, né, eu vim estudando muito, praticando muito, e hoje são mais de 95 milhões de milhas acumuladas desde aquele período de 2011. Já foram milhares de vidas transformadas. Em 2019 eu entrei para a internet e nesse ano de 2024 a gente atingiu a marca de 100 mil alunos. Foi muito bom, é engraçado a gente saber assim qual que é a trajetória, né? Quem não gosta de viajar, né? E viajar economizando, então, melhor ainda. A gente tem algumas perguntinhas pontuais que a gente queria tirar essas dúvidas realmente com você, mas assim, Rodrigo, queria pedir para você ficar bem à vontade, se quiser trazer casos, se quiser trazer história. Eu acho que esse é o diferencial assim desse bate-papo, né? E para a gente conseguir realmente trazer essa conexão aqui para dentro da nossa conversa. Então, a Perfeito. primeira dúvida que surge quando a gente fala de milha é qual que é a diferença entre ponto e milha? É a mesma coisa, não é? Como que a gente consegue conceituar isso aí para poder entender? Legal, excelente pergunta, porque isso, inclusive, é algo que as pessoas confundem muito no dia a dia, principalmente porque essa nomenclatura é utilizada de forma errada em alguns programas de fidelidade. Então, assim, pontos é tudo aquilo que a gente acumula dentro dos programas tradicionais que não são de companhias aéreas. Então, exemplo, que a gente acumula dentro dos programas de banco, programas de hotel, programas de combustível, enfim, tudo que não é vinculado a uma companhia aérea, a gente considera como pontos. Tudo aquilo que é vinculado a um programa de fidelidade de companhia aérea são as milhas. E aí o que é que acontece? No dia a dia, o que a gente vai de fato utilizar são essas milhas. O que a gente vai vender são essas milhas. E os pontos que a gente tem dentro desses programas, por exemplo, de bancos, a gente consegue transferir para os programas de fidelidade das companhias aéreas sendo transformados em milhas e dentro de uma janela de promoção, inclusive ganhando uma bonificação maior, podendo chegar inclusive a 100% ou até mais do que isso. Então, no caso, os pontos que a gente tem nos cartões, a gente consegue transformar ele em milhas e normalmente compensa mais ou menos. E isso compensa, e compensa principalmente quando você transforma através dessas promoções. Porque, por exemplo, se eu vou transferir 10 mil pontos para um programa de fidelidade específico, 10 mil pontos vão virar 10 mil milhas. Se eu faço a transferência dentro de uma janela de promoções que acontece todo mês, né, e aí essas promoções acontecem com programas de banco diferentes, com programas de companhias aéreas diferentes e em proporções diferentes. Mas, por exemplo, tem promoções com 90%, com 100% de bônus. Então, aqueles 10 mil pontos fora de uma promoção vão virar 10 mil milhas. Esses 10 mil pontos numa promoção de 100% vão virar 20 mil milhas. Ou seja, só pelo fato de eu aproveitar uma janela de promoção, eu já consigo ganhar 10 mil milhas a mais de graça por estar antenado no mundo das milhas. Entendi. Então, eu vou partir agora aqui para a nossa próxima pergunta. A gente vai Tá voltar um certo. pouquinho atrás, né? Eu queria entender para quem está começando aí no mundo das milhas, qual que é o melhor Tá caminho, certo. por onde começar? Legal para quem está começando no mundo das milhas, primeiro é identificar se você tem um cartão de crédito que pontua ou não. Por mais que o cartão de crédito seja uma dentro de mais de 10 formas de acúmulo, inclusive uma das mais lentas, mas é uma ferramenta muito boa para você acumular milhas. Então, aquelas pessoas que acham que só se acumula pontos, só se acumula milhas
através de cartões que cobram anuidade, isso também é um mito, porque existem algumas formas de vocês entrar em anuidade, eu vou falar isso daqui a pouco, mas para aquelas pessoas que estão começando, então o primeiro passo é consulta com o seu gerente se seu cartão pontua, ou pega o número que tem no verso do seu cartão ali, liga para saber se o seu cartão ele pontua ou não. Segundo passo, faz o seu cadastro dentro dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Esse cadastro ele é totalmente gratuito. Aqui no Brasil, os três principais programas são a Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, a Azul Fidelidade, que é o programa de fidelidade da Azul, e a Latam Pass, que é o programa de fidelidade da Latam. Esse cadastro ele é 100% gratuito. Os pontos que você vai acumular dentro dos programas de banco, que inclusive vai além do cartão de crédito, você consegue jogar para essas companhias aéreas e é lá onde as pessoas elas vão de fato utilizar. E também muitas vezes vão acumular direto dentro desses programas de fidelidade. Uma vez feito esse cadastro, aí sim você começa a sua jornada aí aos primeiros passos para o acúmulo de milhas, que eu acredito que ao longo aqui do podcast a gente vai batendo papo e ensinando a galera aí algumas formas de acúmulo. Legal. É, então, aproveitando, já que você citou que o cartão de crédito não é a única forma, né, da gente acumular milhas, você consegue citar para a gente algumas formas que a gente pode acumular milhas também? Ó, dá para acumular milhas voando, dá para acumular milhas abastecendo o carro, dá para acumular milhas rodando de transporte por aplicativo, dá para acumular milhas fazendo compras de supermercado, dá para acumular milhas fazendo as compras do dia a dia, como uma roupa, como um material esportivo, como uma reforma de casa. Então, tudo isso, e eu estou falando sem nem você utilizar o cartão de crédito. Porque se você utiliza o cartão de crédito nessas estratégias, você ganha, além dos pontos do cartão, os pontos dessas operações, tá? Eu vou falar de uma história rápida aqui, já que vocês me permitiram contar uma história. Tem promoções que acontecem no mundo das milhas, onde você consegue ganhar até 10 pontos para cada R$ 1 gasto em compras de supermercado. Então, se uma pessoa comum, né, que está ali acostumado a fazer as compras normais de mercado, ela tiver um bom cartão de crédito, que dá ali em torno de 2 pontos para cada dólar gasto, se ela faz uma compra de R$ 1.200, e a gente considerando o dólar hoje a R$ 6, eu pego ali 1.200, divido por 6, dá US$ 200, né? Se eu tenho um cartão que dá 2 pontos para cada dólar gasto, essa pessoa acumula 400 pontos em uma compra de R$ 1.200 de supermercado. Se ela faz essa mesma compra de mercado usando essas estratégias de compras bonificadas, ou seja, pegando uma promoção dessa de 10 pontos para cada real, por exemplo, ao invés de ela ganhar 400 pontos, ela vai ganhar 12 mil pontos, né? Que é o 1.200 vezes 10. E isso, mesmo que ela não tenha cartão de crédito, porque esse é um tipo de promoção entre um programa de fidelidade e uma loja, que o pagamento pode ser feito por Pix, por boleto, não necessariamente pelo cartão. Então perceba que quem tem o conhecimento, muitas vezes, ela vai ganhar infinitamente mais pontos do que aquela pessoa que não tem o conhecimento, mesmo que essa pessoa tenha um bom cartão de crédito. E eu dei o exemplo de 10 pontos para cada real, mas tem promoções com 4 pontos, com 5 pontos. O importante é que fazendo dessa forma, você vai ter os mesmos custos, né, os mesmos gastos, só que pontuando muito mais. Entendi. Legal. E você acha que existe um cartão, um aplicativo, uma receita de bolo mágica para ganhar mais, para maximizar aí nossos ganhos em milhas? Tá, assim, existe uma operação que você pode fazer, né? Em termos de cartão, eu brinco muito que o melhor cartão é igual o melhor sapato. Depende se você vai numa festa, vai jogar bola, você tem um pé grande, você tem um pé pequeno. Mas quando eu falo isso, é no sentido da pessoa ela entender o quê? Qual é o meu objetivo, quais são os meus gastos, qual é a minha renda, porque existe um cartão de crédito para cada tipo de renda, gastos, enfim, e objetivos, né? Então, tem os cartões de crédito da linha Gold, que são os cartões inicial, que vai ali para aquelas pessoas que têm renda comprovada até ali em torno de R$ 3.000. Tem cartões de crédito, inclusive, disponível para quem ganha menos do que um salário mínimo. Aí tem o cartão da linha Platinum, que é ali de 3.000 até R$ 7.000. E os cartões da linha Black de 7.000 em diante. E tem alguns cartões de altíssima renda, que aí é para aquelas pessoas
que ou tem investimentos altos, ou tem renda comprovada ali na casa de 30 a 50 mil reais por mês. Então, o cartão ideal seria de acordo com o objetivo, renda e gasto da pessoa. Em relação à receita de bolo, né? Existe um método. E aí eu teria que fazer um pouco de propaganda da minha parte, mas existe uma estrutura para você, sim, acumular milhas. O importante no final das contas é que você é, entenda um pouco sobre o seu programa que você tem cadastro, quais são os benefícios, quais são as formas de acumular dentro daquele programa, qual é a forma de você utilizar os seus pontos ou suas milhas dentro daqueles programas. As promoções que a pessoa recebe o tempo todo, que já vai na caixa de lixo eletrônico, que normalmente a gente deixa passar, mas você pode ativar as notificações dessas promoções dentro do programa para receber e aí sim entender o que faz sentido ou não. Então a receita de bolo é mais um entendimento do mundo das milhas como um todo. E lógico, você não precisa ser nenhum grande especialista para começar. Você pode começar do bem básico e aí vai evoluindo ao longo da jornada. O que não pode é deixar os pontos expirarem aí, como uma matéria que saiu há um ano e meio atrás, dizendo que 39,2 bilhões de pontos e milhas foram expirados no ano, o que equivale a mais de 2 bi de real jogado fora. E aí tem dinheiro de cada um que está deixando as milhas expirarem ou está fazendo mau uso dessas milhas. Com certeza. É, minha próxima pergunta ia ser sobre os erros que as pessoas cometem, mas eu acho que você já acabou respondendo um pouco, mas você acha que tem mais alguma coisa que as Tem. pessoas costumam cometer aí de erro? Tem sim. Eu brinco que são chamados erros de baby milhas, né? Que são aquelas pessoas que estão começando o mundo das milhas. Então, um grande erro é deixar os pontos e milhas expirarem. As pessoas muitas vezes não têm noção de que aquilo vale dinheiro. Eu sempre falo, né? Às vezes você deixa 50 reais cair da bolsa, cair da carteira e fica muito chateado, muito chateado. E quando perde, por exemplo, 100 mil milhas, fala na maior naturalidade que deixou 100 mil milhas vencer. Só que 100 mil milhas, ela pode valer ali até 3 mil reais. E só que como a pessoa ela não tem noção do valor daquilo ali, para ela tudo bem. Mas os 50 reais da bolsa da carteira, ela fica muito chateada. Outro erro muito comum é a transferência sem bonificação. Então, é transferir os pontos do seu programa de banco para os programas de fidelidade sem bonificação nenhuma. Você perde essa oportunidade de ganhar essas milhas a mais só por conta dessa janela de promoção. Outro erro muito comum, trocar milhas por produto. É muito natural falar, troquei minhas milhas por uma panela, por, sei lá, por uma televisão. E normalmente, se você pegasse essas milhas e vendesse essas milhas, o valor que você receberia seria muito maior do que o produto que você trocou. Então dava para receber esse dinheiro, comprar o produto na loja, inclusive ganhando mais milhas e ainda sobraria um dinheiro. Então esse é um erro muito comum. E aí vou citar mais um erro comum também, que é a transferência entre contas. Transferência entre contas é algo que você tem milhas em uma conta e você quer transferir essas milhas para uma outra pessoa. E existe um custo para isso. E só que muitas vezes a pessoa ela faz achando que está fazendo algo interessante, mas na verdade ela está pagando e pagando muito caro por isso, então também seria um erro, né? Se tem quatro, tem mais erros, mas acho que esses são os quatro principais. Eu É, achei interessante, Rodrigo, só cortando aqui rapidinho, porque eu não sabia dessa questão de trocar por produto. Porque muita gente fala isso, não tenho dinheiro para viajar agora, né? Então vale mais a pena eu pegar uma panela que eu vou usar todo dia, porque eu não tenho grana para viajar. Então eu acho que essa é uma dica realmente muito boa, que a gente consegue que ver assim na prática, sabe? Eu achei isso bem interessante. E aí, só extrapolando um pouquinho, porque você comentou muito dessa coisa de não deixar expirar, de vender as milhas, é até uma coisa que a gente até já teve que escrever conteúdo, assim, explicando para as pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em saber como vender, qual a melhor forma de vender. Porque, assim, não é tão simples assim, né? Inclusive, a pessoa tem que colocar um pouquinho as coisas ali na ponta do lápis para poder saber, será que tá valendo a pena, será que não tá? E muitas vezes a dificuldade que a gente vê do nosso público é de filtrar. Então, a gente recebe um tanto de propaganda falando, nossa, é imperdível, faça isso, não sei o quê, que é isso aqui que vai valer a pena, e aí a pessoa não sabe discernir quando que é uma coisa que de fato vale a pena. Então, vou vender. Onde eu vou vender? Quais são as fontes confiáveis para que eu faça isso?
E outra, não só as confiáveis, né? Mas será que tem um site que é melhor que o outro, uma fonte que é melhor que o outro? O que que faz com que tenha essa oscilação tão grande entre um site e outro? Acho que isso é interessante a gente entender. Não, excelente pergunta. Vamos lá. Em relação à venda de milhas, o que é a venda de milhas? Ela é a emissão de uma passagem aérea com as suas milhas, onde você recebe um valor por isso. Então, como é que dá para você vender essas milhas? Você pode vender na internet, existem alguns sites hoje que compram essas milhas, e é como se fosse um intermediador entre você e o comprador, o consumidor final, onde você vende as suas milhas, a empresa ela te paga um valor, ela emite uma passagem aérea para uma outra pessoa, cobrando um valor, e no final todo mundo sai ganhando. Você ganha porque você vendeu suas milhas, a empresa ganha porque ela pagou um valor para você e vendeu mais caro para o consumidor final, e o consumidor final ganha porque normalmente ela paga um valor mais barato do que se fosse comprar na companhia aérea. Lógico, existe um ponto de atenção em relação a isso, porque quando você faz essa venda das milhas, você libera seu login e senha para que isso aconteça. E aí precisa trabalhar em empresas confiáveis, né? Hoje as empresas que a gente mais vê no mercado fazendo essa operação, tem a Bank Milhas e tem a Zap Milhas. Não sei se eu posso citar, acabei citando, mas teria essas duas empresas. Outra forma de você vender milhas, a gente chama da venda no particular, que é, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho, eu tenho um parente que quer fazer uma viagem, eu vou lá, emito a passagem para essa pessoa com as minhas milhas e cobro um valor para ela. Inclusive, é uma forma mais rentável e mais segura. Existe uma terceira forma da venda de milhas, que é através do que a gente chama de balcões de milhas, onde esses balcões normalmente acontecem em treinamentos de especialistas, que tem aquela comunidade, aquele grupo de alunos, e as pessoas ali, elas negociam entre si também de forma mais confiável, e aí é uma outra forma de você vender, então dá para fazer uma boa grana extra, ou até mesmo a renda principal com essas milhas. Eu tenho aí histórias de grana, eu tenho muitas. Eu tenho história de ex-motorista de ônibus que hoje vive disso, ex-mecânico de automóvel que vive disso, inclusive já saiu na televisão contando a história dele. Então a gente tem muita história bacana, tanto das pessoas que ganharam dinheiro, quanto pessoas que tiveram sonhos realizados através de viagens. Então, além da pessoa conseguir fazer uma renda extra com as milhas, às vezes ela consegue até viver dessa emissão, né, de Tem, passagem. isso, tem pessoas que hoje vivem disso, e não só da venda de passagem aérea em si, mas da profissão gestor de milhas. Então, é como se fosse um assessor de investimento, só que voltado para o mundo das milhas, onde a emissão da passagem ela acontece como um dos braços da gestão de milhas. Então, tem aquela pessoa que só vende as milhas ali e faz uma renda extra, tem a pessoa que, de fato, vive disso, e tem da pessoa que não quer saber de dinheiro, ela só quer saber de viajar. Tá certo. É, e o que a gente já falou um pouquinho do mercado, né, de compra e venda de milhas no Brasil, mas eu queria entender se você acha que você está há muito tempo no mercado, né? Então que há uma tendência, a gente já sabe, mas se você acha que vai crescer, se tem esperança aí para o mercado de milhas. Sim, ó, a tendência para o mercado é que as vendas aconteçam cada vez mais no particular e através de balcões de milhas. E aí, por que eu te digo isso? Eu sou da época que eu vendia milhas em anúncio de jornal. E aí vieram, né, algumas plataformas na internet, inclusive alguns escândalos que aconteceram, que o nome da empresa tinha a ver com milhas, mas acabou acontecendo outras coisas que não tinham a ver com milhas, enfim. Então isso queimou um pouco o mercado e abalou um pouco a confiança das pessoas em vender na internet. Então, por isso que eu digo que a tendência é que as pessoas acabem vendendo mais no particular ou em balcões, porque ela consegue negociar direto com o consumidor final, consequentemente ela ganha mais. A condição de pagamento ela é facilitada, porque na internet você vende ali. Você pode vender para um dia útil, mas pode vender também para receber com 30, com 60, com 90 dias. Recebe um pouquinho mais, mas espera um pouco mais para receber. Quando você vende no particular ou através do balcão, essa condição de pagamento ela é mais facilitada e você tem uma aproximação maior com o consumidor final. A tendência é essa. O valor das milhas ela muda de acordo com cada programa de fidelidade. E sim, tem muita gente hoje em dia ganhando dinheiro com isso, vivendo disso.
Então é uma tendência de mercado muito forte. Lá atrás, na época do anúncio de jornal, eu descobri isso porque eu vi alguém vendendo e eu falei, opa, então dá para vender. E aí eu comecei a fazer isso. Depois foram mais espertos, criaram aí a possibilidade de fazer isso dentro da internet, então facilitou muito para as pessoas que acumulam milhas, não querem viajar e têm intenção de fazer essa renda. Então, no caso, como a gente já conversou um pouquinho antes, é, trocar por produto não vale a pena. Então, para quem não quer viajar, não quer usar as milhas, a melhor opção é fazer essa renda extra. Isso, normalmente sim. Quando eu falo trocar por um produto errado, é assim, 95, 98% dos casos. Às vezes tem alguma promoção que vale a pena, ou às vezes a pessoa ela tem uma quantidade de milhas muito pouca que para vender não é sustentável. Tipo, porque normalmente a venda de milhas começa ali a partir. Até dá para vender 3.000, 4.000 milhas, mas normalmente essas vendas começam a partir de 10, 20 mil milhas. Então, às vezes ela tem uma quantidade pequena, tá, para expirar, aí vale a pena trocar por produto. Mas são casos muito raros. Se a gente for falar assim no grosso, realmente, ou você usa suas milhas para viajar, ou você usa suas milhas para vender. Tem alguns casos para trocar por crédito de combustível, crédito de transporte por aplicativo, que o valor das milhas pode fazer sentido também. Entendi. Legal. Eu vou trazer aqui agora três perguntas que são de leitores aqui do Educando, Tá para bom. você responder aí para a gente. A primeira é: pretendo acumular milhas para uma viagem aos Estados Unidos, mas gostaria de fazer comprando milhas. Como seria essa estratégia? Tá. Legal. Você hoje consegue viajar 100% de graça com as milhas acumuladas no dia a dia. Existe a forma de você viajar economizando, caso você ainda não tenha essas milhas, se você comprar essas milhas. É, a compra de milhas ela pode acontecer direto no site, no programa de fidelidade, onde a companhia aérea, o programa de fidelidade da companhia aérea vende aquelas milhas com um valor de desconto. Eu digo isso porque se você for comprar as milhas no valor cheio, que é R$ 70 cada 1.000 milhas, é absurdamente caro, não vale a pena. Agora, existem cupons de descontos que você consegue comprar essas milhas de forma mais barata, fazendo sentido. Existe uma outra forma de você comprar essas milhas, que é comprando pontos dentro de um programa de banco e fazendo a transferência desses pontos para um programa de fidelidade de companhia aérea com uma bonificação, reduzindo o valor do seu milheiro, que é o lote de 1.000 milhas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Azul Fidelidade. Normalmente você consegue comprar em promoções o valor desse milheiro a R$ 14. Então, uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, a Azul ela opera tanto para Fort Lauderdale, na Flórida, quanto para Orlando. E aí, vamos supor que essa passagem aérea esteja custando 100 mil milhas e essa mesma passagem esteja custando R$ 4.000. 100 mil milhas, né? 100 vezes 14, o milheiro, a gente tem ali um milheiro, a gente tem ali o valor de R$ 1.400 ao invés de R$ 4.000. Então, vale a pena você comprar as milhas e fazer emissão. Agora, se a passagem em dinheiro estivesse, por exemplo, abaixo desses R$ 1.400, faria mais sentido a emissão direto no dinheiro. Mas normalmente vale a pena você fazer isso, inclusive não só para passagem aérea, mas para aluguel de carro, para compras de ingresso, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se for para Disney, para reserva de hotel, tudo isso dá para você fazer com milhas. E se você faz essa estratégia da compra de milha num valor acessível, você tem um desconto gigantesco na hora que você vai fazer essas coisas da viagem. Então, assim, quando você acumula de graça, você viaja de graça. Quando você usa o conhecimento ao seu favor, você, por mais que não viaje de graça, você consegue ter um desconto absurdo só pelo fato de você ter esse conhecimento. No caso dos Estados Unidos, hoje, qualquer um dos três programas de fidelidade, ele opera para os Estados Unidos não só pela própria companhia, mas por companhias aéreas parceiras. Então, assim, é muito facilidade. Tem cartão de crédito, inclusive, que você compra uma passagem. Se você acumular 50 mil milhas com esse cartão, você compra uma passagem e a do seu, da sua acompanhante, sai completamente de graça. Então, é uma forma também de você economizar. Rodrigo, Legal. só para esclarecer aqui uma coisa que ficou um pouco. Eu fiquei com a dúvida, que assim, quando você diz acumular de graça, acumular esses pontos de graça, você se refere assim
outros meios que você já gastaria, e aí, como você já tem esse gasto, né? Isso. Você, É você você transformar os gastos do seu dia a dia numa fábrica de milhas. Exemplo, se você vai fazer uma compra de mercado, você já faria essa compra. Então, por que não fazer acumulando de forma inteligente? Se você vai abastecer seu carro, por que não fazer acumulando milhas? Se você vai fazer uma obra em casa, por que não fazer acumulando milhas? Se você vai comprar uma roupa, por que não fazer acumulando milhas? Existem algumas formas em termos de tempo. Respondendo pesquisa, você consegue acumular milhas. Então, quando eu falo acumular de graça, é acumular através dos gastos do seu dia a dia, de forma orgânica, né? Porque se você já vai fazer aquilo, se você faz aquilo sem acumular, você está jogando dinheiro fora, porque você poderia fazer exatamente a mesma coisa, só que acumulando. Consequentemente, lá na frente, se você for vender suas milhas, é uma renda que você faz extra com algo que você já tem de gasto no seu dia a dia. Se você for fazer uma viagem, é uma viagem que você faz sem precisar usar o seu dinheiro, né? Tem pessoas que planejam a viagem no ano, todo mês ela coloca um dinheiro ali numa aplicação financeira para no final do ano ela conseguir fazer aquela viagem. Às vezes aquela viagem ela poderia ter feito com as milhas que ela já acumula, e aquele dinheiro que ela coloca todo mês ali na aplicação seria uma construção de patrimônio para ela. Ela não precisaria mexer naquele dinheiro. Entendi. Mas assim, quando você fala, por exemplo, de um supermercado, qualquer Isso. supermercado que eu for, eu consigo estar trocando o dinheiro que eu gastei ali para milha? Não, como funciona? Não necessariamente qualquer mercado, tá? Tem que ser os supermercados cadastrados dentro das promoções. Então, por exemplo, o Uber. Existe o Uber Mercado, onde ele tem parceria com os supermercados da região. Você consegue comprar crédito Uber no site da Smiles, ganhar milhas para cada real gasto, além da pontuação do seu cartão, e você consegue fazer essas compras de mercado dentro do próprio Uber. Dá para você comprar, por exemplo, pela Carrefour. Carrefour tem parceria com algumas empresas, como, por exemplo, com a Livelo, é um programa de pontos. Então, você compra no Carrefour e você ganha pontos de Livelo. Esses pontos de Livelo depois vai virar milhas. Você consegue com o Sam's Club, você consegue com o Justo Mercado. Então, tem alguns mercados que é possível fazer isso. Qual é a minha recomendação? A cidade que a pessoa mora, entra no site dos programas de fidelidade, vê quais são os mercados da sua cidade que faz parceria. Ou se o Uber, se o iFood tiver parceria dentro da sua cidade, também verifica, porque você consegue fazer essas compras pontuando. Sim, sim. Então, a gente está perguntando aqui, porque, querendo ou não, né, Rodrigo, nosso intuito aqui também é a educação Ah, financeira. Então, a Lógico, gente também exato, tem que exato. entender esse lado, né? Quer dizer, será que às vezes eu não vou estar. Vamos colocar o Sam's Club aí que você citou. Sei lá, ele é mais Aham. caro do que o mercadinho que tem aqui na minha esquina. Será que vale a pena eu passar a fazer compra num lugar que é mais caro para eu conseguir acumular essa milha? Ou não, assim, sabe? Será que só vale a pena se, por exemplo, eu já tenho o hábito de ir no Carrefour, eu já pontuo na Livelo, sabe, assim, para a gente poder entender, assim, porque querendo ou não, a gente sabe, né? As milhas, elas também são um mercado que faz sentido para as empresas. Então, as empresas Aham. também têm um interesse que é esse estímulo do consumo, né? As pessoas, o que acontece, né? Você tem essa mentalidade. Então, se você tem um mercadinho aqui que é barato, que você já costuma ir, mas o outro ali que é um pouquinho mais longe e é mais caro, ele pontua, o que que vai acontecer? Você passa a ficar fidelizado também dentro dessa lógica do outro mercado que é mais caro. E às vezes você pode gastar mais do que, né, você gastaria indo só no mercado da esquina. Então, qual que seria o melhor direcionamento assim para essas pessoas, pensando também na saúde financeira, né, nesse aspecto da educação financeira que a gente precisa ter aqui dentro, né? Não, sua colocação foi excelente, mas isso também é uma objeção que acontece na cabeça das pessoas, porque às vezes ela acha, por exemplo, que o mercadinho da casa dela é mais barato que os outros mercados, mas às vezes um produto ou outro é mais barato do que o mercado grande. Uhum. Qual é a questão quando você, por exemplo, compra pelo Uber, né? O Uber, quando você joga o item que você quer comprar, ele te diz o preço em todos os mercados. E aí sim você consegue comprar o item mais barato em cada um desses mercados. Você economiza tempo, porque você não precisa ir até o local. A depender se a cidade
aquele supermercado tem ou não, o estacionamento tem que ser pago, você economiza nesse sentido, você economiza em relação a ter que ir no mercado. Aí você embala tudo, aí coloca no carro, aí sai do carro, aí vai em casa, aí, enfim, você economiza esse tempo e você ainda consegue criar a lista onde todo mês, aquelas compras do mês, você só coloca a lista e simplesmente você faz a compra. Lógico, é caso a caso, né? E além disso, tem essa questão da pontuação. Exemplo, tente novamente. Meu celular. Aí tem aquela questão da pontuação. 10 pontos para cada R$ 1 gasto dentro de um programa de banco, isso equivale ali a mais ou menos 35, 40% de desconto caso essas milhas sejam vendidas. Lógico, essa é uma matemática mais avançada. Para a pessoa que está começando, ela ainda não vai ter a noção em relação a quanto vale aquilo ali. Então, sim, vai acontecer casos que é melhor você comprar num lugar mais barato, mas, assim, pela experiência que eu tenho, eu te garanto que a grande maioria das vezes vai valer muito mais a pena você fazer desse jeito. Você vai economizar tempo, você vai. Essas milhas que você acumula valem infinitamente mais, e muitas vezes o mercado que você acha que é mais barato, não necessariamente ele é mais barato quando você compra num todo, tá? E assim, e aí só fazendo um disclaimer também, eu faço essas compras assim, compras do dia a dia, compra de fruta, verdura, que aí você tem que escolher para ver se está bom, etc. Aí eu acabo fazendo de forma presencial. Mas o restante das coisas, material de limpeza, papel higiênico, no meu caso que tem filho, a fralda das crianças, aquelas coisas que podem ser entregues de qualquer lugar, aí eu só faço pela internet. Só. Não, tá ótimo. Obrigada pela resposta, viu, Rodrigo? Sei que essa pergunta foi um Né? pouco maior, mas assim, Não, mas é interessante mesmo porque é uma dúvida que surge com muita frequência. E não só para mercado, mas para as coisas do dia a dia mesmo. Às vezes a pessoa ela vai comprar uma roupa, vai, sei lá, fazer um aluguel de carro, hospedagem. Ela sempre se pergunta, tá, mas e aí? Será que é mais barato fazer desse jeito ou desse jeito? sim. Você só vai saber fazendo a matemática. É, vai ter que colocar na ponta do lápis, não vai ter jeito. Isso, como tudo. Isso. Aí a nossa próxima pergunta aqui de um leitor é: o que fazer se as milhas estiverem para vencer? Tá. Ó, aí vamos entrar naquele conceito de pontos e milhas. Se eu tiver meus pontos próximos a vencer, eu posso jogar para um programa de fidelidade de companhia aérea e ele passa a ter uma nova validade, que é a validade da companhia aérea, que pode ser até 10 anos. Se essas milhas estão próximas a vencer, o que é que eu posso fazer? Usar. Eu posso vender, eu posso trocar por uma passagem, eu posso trocar por, no caso, por um produto, por um crédito combustível. E aí as milhas que estão próximas a vencer são as milhas que vão sair primeiro. Você não precisa escolher. Tipo, eu tenho 5.000 milhas vencendo e eu usei 5.000 milhas, vão sair essas primeiras 5.000 milhas a vencer. Ótimo. Então agora vamos para a última. Eu acho que ela a gente já respondeu aí no processo, mas vamos respondê-la definitivo. Fiquei com dúvida de como converter meus pontos para milhas e quando é vantajoso. Tá? A conversão você faz dentro do programa de banco. E aí lá sempre tem a opção assim, ó, trocar pontos por voos ou trocar pontos nas companhias aéreas parceiras ou simplesmente na lupinha você vai e escreve a companhia aérea que você, falando nas companhias aéreas nacionais que você quer transferir. Aí é só escolher a quantidade de pontos que você quer jogar para o programa de fidelidade da companhia aérea. Para isso, você tem que ter aquele cadastro na companhia aérea que eu falei que é totalmente gratuito e aí é só fazer o envio. Lembrando, o ideal é fazer essa transferência em promoções para que você ganhe mais milhas de presente sem precisar pagar nada mais por isso. Ótimo. E para finalizar, onde os ouvintes e os leitores aqui do Educando podem encontrar mais informações sobre a fábrica de milhas e começar essa jornada no mundo das milhas. Tá? Pode me acompanhar no Instagram, que é o @góesrodrigo, é o principal canal, e no YouTube é só colocar ali Rodrigo Góes Milhas, que vocês vão encontrar também. No YouTube são 2 vídeos semanais, no Instagram conteúdo diário, e aí lá
a pessoa ela fica sabendo mais a respeito de todas as outras coisas que eu faço, né? A gente entrega muito conteúdo gratuito e, lógico, a gente tem os nossos conteúdos pagos também através dos nossos treinamentos. Ótimo. Rodrigo. Muito obrigada. Queria agradecer a sua participação aqui e deixar esse tempo aí para um recado final. Se você tiver alguma última dica, alguma última coisa que você queira falar aqui para os nossos ouvintes, né? Mas, de toda forma, agradecer. Acho que foi um bate-papo muito rico. A gente conseguiu trazer coisas muito práticas, assim, realmente, porque a gente precisa disso, né? Dar realidade aqui para os nossos ouvintes. Perfeito. Eu que agradeço imensamente o convite, né? E afirmo novamente para as pessoas que estão nos ouvindo que milhas valem dinheiro e toda vez que você está fazendo algo e não está acumulando milhas, você simplesmente está jogando dinheiro fora todos os dias. Então, a hora de começar a acumular milhas é agora. Muito obrigada, Rodrigo. Então, muito obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigado.